Capítulo 1. O vazio que nos origina. O que havia antes de você. Não o momento do seu nascimento, nem o calor do útero que o formou, mas o instante ou a eternidade antes de qualquer traço da sua existência. Não havia olhos para ver, coração para sentir ou mente para sonhar. Esse antes não era um lugar, nem um tempo, mas um estado. O não ser. Um vazio tão absoluto que desafia nossa imaginação. E, no entanto, é desse vazio que você veio. Este capítulo mergulha na ideia de que o não ser não é apenas o pano de fundo da nossa história, mas a própria raiz da existência. E que a morte, longe de ser um fim temido, pode ser um retorno a esse mesmo vazio, parte de um ciclo que se repete eternamente. Por que começar com o vazio? Porque ele é o ponto de origem de tudo o que somos. Antes de sermos indivíduos com nomes, memórias e desejos, éramos parte de um nada que não nos causou dor, medo ou saudade. Se a morte é um espelho desse antes, como sugere o título Morrer é voltar ao antes, então entender o vazio é o primeiro passo para desarmar o terror que associamos ao fim. Neste capítulo, exploraremos a ausência como a essência da nossa origem e a simetria entre o pré-nascimento e a pós-morte, propondo que ambos são duas faces do mesmo nada. Um nada que não é nosso inimigo, mas nosso lar primordial. A ausência como raiz da existência. Imagine tentar lembrar o que havia antes de você nascer. Sua mente tropeça. Não encontra imagens, sons ou sensações. Esse vazio não é apenas a ausência de memória, mas a ausência de um eu para lembrar. Antes do seu nascimento, não havia um sujeito para experimentar o mundo. Nenhum você para sentir alegria, tristeza ou ansiedade. Esse estado de não ser é tão estranho à nossa consciência que tendemos a ignorá-lo, focando apenas no que veio depois. A vida, com suas cores, conflitos e conquistas. Mas o não ser é mais do que um vazio a ser evitado. É a raiz de tudo o que somos. O filósofo grego Epicuro, há mais de 2000 anos, olhou para esse vazio com uma clareza desconcertante. Em sua carta a Meneceu, ele escreveu: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não existimos. Para Epicuro, o não ser do pré-nascimento é idêntico ao da morte. Em ambos, não há consciência para sofrer ou temer. Se não lamentamos os séculos que passaram antes de nascermos, por que temer os séculos que virão depois? Essa ideia, simples, mas revolucionária, sugere que o vazio não é uma ameaça, mas uma constante, a base sobre a qual a existência se ergue. Pense no universo antes da sua chegada. Por bilhões de anos, estrelas nasceram e morreram, galáxias giraram em sua dança cósmica, e o mundo seguiu sem você. Esse tempo imenso não foi uma perda, porque não havia um você para perdê-lo. Da mesma forma, o vazio do pré-nascimento não era um estado de privação, mas de possibilidade. Você não estava ausente da vida. Você simplesmente não era, e foi desse não ser que emergiu tudo o que você é hoje. Seus pensamentos, seus amores, suas dúvidas. O vazio, então, não é apenas ausência, é o solo fértil de onde a existência brota. Mas como compreender algo que não podemos experimentar? Nossa mente, moldada pela consciência, resiste à ideia do não ser. Tentamos preenchê-lo com imagens, escuridão, silêncio, um vácuo infinito, mas nenhuma dessas metáforas captura a verdade. O não ser não é algo que se vê ou sente. É a ausência de visão, de sentimento, de tudo. E, paradoxalmente, é essa ausência que nos define. Antes de sermos indivíduos, éramos parte desse vazio universal.
uma possibilidade latente no tecido do cosmos. A vida, com toda a sua complexidade, é um intervalo temporário, um momento em que o nada se organiza em forma, consciência e história. Essa perspectiva pode parecer inquietante à primeira vista. Estamos acostumados a valorizar o que é, o tangível, o vivido, o concreto. Mas reconhecer o vazio como a raiz da existência não diminui o valor da vida. Pelo contrário, dá a ela uma profundidade nova. Saber que viemos do nada nos lembra que nossa existência é um milagre improvável, uma faísca que brilha por um instante antes de retornar ao ciclo. E se o vazio é nossa origem, talvez ele não seja algo a temer, mas algo a acolher. O pano de fundo eterno que torna possível cada começo, pré-nascimento e pós-morte. Duas faces do mesmo, nada. Se o não ser do pré-nascimento é a raiz da nossa existência, o que dizer da morte? Será ela tão diferente do antes? Ou será que pré-nascimento e pós-morte são, como sugere o título do livro, duas faces do mesmo nada, unidas em um ciclo que se repete? Essa comparação é o coração deste capítulo e, de certa forma, de todo o livro. Ao explorar a simetria entre esses dois estados, podemos começar a enxergar a morte não como um fim abrupto, mas como um retorno ao familiar, um passo de volta ao vazio que já conhecemos. Considere o pré-nascimento. Antes de nascer, você não existia como indivíduo. Não havia um eu para sentir a passagem do tempo, para desejar a vida ou para temer sua ausência. Esse estado não era sofrimento, porque o sofrimento requer uma consciência que não estava presente. O poeta romano Lucretius, discípulo de Epicuro, usou essa ideia para confortar seus leitores em De Rerum Natura. Olhe para trás, para o tempo antes de nascer, e veja como ele não te causou mal. A morte é apenas o mesmo. Para Lucretius, a morte é como um sono sem sonhos, não algo a ser temido, mas um estado natural, tão tranquilo quanto o antes que o precedeu. Agora, pense na morte. Quando ela chega, a consciência se apaga. Não há mais pensamentos, emoções ou percepções. Assim como no pré-nascimento, não há um eu para registrar a ausência da vida, a dor, o medo, a saudade. Tudo isso pertence ao domínio dos vivos, não dos mortos. Se aceitarmos que o não ser do pré-nascimento foi inofensivo, por que imaginar que o não ser da morte será diferente? Ambos são estados onde o indivíduo se dissolve, onde o tempo e a identidade perdem significado. São, em essência, o mesmo nada, vistos de lados opostos do intervalo da vida. Mas há uma diferença que pesa em nossa mente. A vida entre o pré-nascimento e a morte, acumulamos memórias, amores, conquistas e perdas. O medo da morte não vem do não ser em si, mas da ideia de perder o que construímos. Antes de nascer, não tínhamos nada a deixar para trás. Na morte, carregamos o peso de tudo o que amamos. Essa é a tensão que torna a comparação entre pré-nascimento e pós-morte tão poderosa e tão desafiadora. O vazio do antes é neutro, quase reconfortante em sua simplicidade. O vazio do depois parece carregado com a sombra do que deixamos, e, no entanto, a simetria permanece. Tanto no pré-nascimento quanto na pós-morte, não há consciência para lamentar a ausência. O que nos assusta não é o não ser, mas a antecipação dele. Uma antecipação que só existe enquanto estamos vivos. Como disse Epicuro, o mais terrível dos males, a morte, não é nada para nós. Enquanto estamos aqui, a morte não nos toca. Quando ela chega, não estamos mais aqui,
para temê-la. Essa lógica, embora fria à primeira vista, oferece um alívio profundo. O vazio da morte é o mesmo vazio do antes, e nenhum dos dois pode nos ferir. Essa ideia ressoa em muitas tradições além da filosofia ocidental. No budismo, a existência é vista como um ciclo de nascimentos e mortes, onde o eu é uma ilusão temporária que retorna ao todo. Em mitologias antigas, como as dos povos indígenas das Américas, a morte é frequentemente um retorno à Terra ou ao cosmos, um recomeço em outra forma. Essas perspectivas, tão diferentes em suas narrativas, convergem em um ponto. O não ser não é o fim, mas parte de um padrão maior, um ciclo que se repete. O título do livro, O Fim, é só o começo a se repetir. Captura essa visão. A morte é um retorno ao antes, e o antes é o prelúdio de novos começos. Este capítulo é apenas o começo da nossa jornada. O vazio que nos origina, o não ser do pré-nascimento, é a chave para entender o que nos espera na morte. Ao reconhecer a simetria entre esses dois estados, podemos começar a desmontar o medo que nos prende e enxergar o ciclo da existência com novos olhos. Mas o vazio levanta outras questões. Por que não lembramos do antes, como a consciência que nos define emerge desse nada? E o que fazemos com um intervalo da vida, sabendo que ele é apenas uma pausa entre dois silêncios? Nos próximos capítulos, exploraremos essas perguntas, mergulhando na memória, no tempo, no medo e no sentido que buscamos. Por enquanto, convido você a refletir. Se o vazio é nossa origem e nosso destino, o que ele nos ensina sobre quem somos agora? Talvez o não ser não seja apenas o fim, mas o fio invisível que conecta todos os começos. Um ciclo que, como o universo, está sempre a se repetir. Aguarde o próximo capítulo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado assim que lançado. Comente abaixo qual a sua opinião e expectativa pós-vida. Até a próxima!